A leishmaniose visceral é uma parasitose grave, cujo principal agente etiológico no Brasil é Leishmania infantum. Atualmente, a principal forma de controle é sobre o principal vetor, Lutzomyia longipalpis, devido às dificuldades técnicas e éticas de metodologias que envolvam infectados e animais reservatórios. Nesse sentido, métodos de captura desse flebótomo são um dos principais elementos para o estabelecimento dessas estratégias, uma vez que é necessário para determinar a presença, número e insetos infectados. Dentre os métodos utilizados, as armadilhas luminosas são uma das mais comuns. Contudo, estas são altamente inespecíficas, atraindo diversos insetos sem importância médica e selecionando mais indivíduos de Lutzomyia longipalpis que tenham mais afinidade à luz. Outra possibilidade é o uso de compostos voláteis que sejam específicos para a espécie. Estas substâncias também podem ser usadas em conjunto com armadilhas de luz ou mesmo ser combinadas com inseticidas como forma de controle. Um exemplo de composto volátil específicos são os feromônios. Contudo, a composição desses em Lutzomyia longipalpis é conhecida por variar devido ao isolamento reprodutivo, o que reduz sua eficácia em diferentes localidades. Esse fator aumentou o interesse nos cairomônios como uma alternativa. Cairomônios são compostos voláteis que promoverão uma interação entre espécies diferentes de modo danoso à espécie emissora. Logo, Lutzomyia longipalpis responderá a cairomônios de vegetais, fontes de açúcar, e animais, fontes de sangue. Como exemplo, temos compostos de raposa e alguns álcools de plantas. Além disso, um estudo de atratividade demonstrou que estes flebótomos são mais atraídos por hamsters infectados com Leishmania infantum do que por não infectados. Este resultado sugeriu que o parasito atua sobre o metabolismo do roedor a fim de produzir compostos voláteis atrativos. Diante disso, surgiu o interesse em saber se essa correlação também poderia ocorrer em cães, que são os principais reservatórios de Leishmania infantum em meio urbano. Com isso, uma pesquisa foi feita com compostos orgânicos voláteis, abreviados VOX em inglês, emitidos por cães em regiões endêmicas para leishmaniose visceral no Brasil. Esse levantamento resultou na identificação de 6 compostos voláteis, diferencialmente expressos em cães infectados pelo parasito, de um total de 35 compostos na amostragem. Portanto, o objetivo desse estudo foi avaliar o efeito atrativo que VOX, identificado como biomarcadores de cães infectados com Leishmania infantum, tem sobre Lutzomyia longipalpis, utilizando estes compostos de forma individual e combinada. Todas as imagens usadas na metodologia são de minha autoria e foram baseadas na descrição presente no artigo, não representando fielmente o que realmente foi usado pelo autor. Esta escolha tem um objetivo ilustrativo, para ajudar a compreensão dos experimentos realizados. Os flebotomínios usados para os testes foram coletados em Ipecaetá, Bahia. Os animais foram mantidos por 25 gerações, sem a adição de indivíduos de campo. As condições de criação eram de 25 graus Celsius, umidade de 80 a 90% e alimentação com uma solução açucarada de 50%. Os experimentos de atração foram realizados em um túnel de policarbonato, com 150 cm de comprimento, 60 cm de altura e 60 cm de largura. No recipiente foi embutido um extrator de ar que gerava um fluxo laminar em uma única direção. Antes de entrar no recipiente, o ar era filtrado por carvão ativado. Na entrada, o fluxo passará por uma plataforma que liberava o odor e seguia para a direção onde os flebotomínios eram liberados. Dentro dessa estrutura, foi montado um túnel de vóio de 110 cm de comprimento, 30 cm de altura e 30 cm de largura. Nos ensaios, foram usados 3 insetos em jejum, com emergência de 3 a 5 dias, separando macho e fêmea. Estes foram mantidos em um cubo de acrílico com 6 cm de lado, com um tempo de aclimatação de 20 minutos antes dos testes. A liberação dos insetos foi feita de forma automática, por uma porta vertical de modo a não influenciar o comportamento dos dípteros.
O aparato estava posicionado a 26 centímetros de altura, a 110 centímetros do papel com odor, que também ficava pendurado a 26 centímetros de altura. Com isso, dois parâmetros foram observados durante o experimento: o comportamento de ativação, que é o percentual de flebotomínios que voam do ponto inicial em direção ao odor, e a atração do inseto, que é o percentual de flebotomínios que voam a mais de 35 centímetros em direção ao odor, o qual foi a média de voo do controle. Essa atividade durava 2 minutos e cada inseto era usado uma única vez. 4 dos 6 VOX marcadores foram testados: octanal 99%, heptadecano 99%, nonanal 95,5% e decanal 98%. Além disso, foi selecionado o tetradecano, que é um VOC identificado em cães, cuja concentração é igual em cães infectados e não infectados. Todos os compostos foram diluídos em hexano, a 50% e a 100%. Hexano também foi usado como controle negativo. Os compostos eram usados em volume de 200 microlitros, em um papel filtro que ficava pendurado na entrada do ar. Os VOCs selecionados também foram misturados para testar o efeito de compostos combinados. 4 combinações foram testadas, sendo estas baseadas nos VOCs de maior valor de atração e ativação. Todos os compostos eram misturados em igual proporção. Estes foram mistura A, octanal e decanal; mistura B, octanal, decanal e heptadecanal; mistura C, octanal, decanal e nonanal; e mistura D, octanal, decanal, heptadecanal e nonanal. As mesmas condições do ensaio anterior foram repetidas nesse experimento, porém apenas machos foram usados devido à apresentação de uma resposta mais significativa à exposição aos compostos. Para cada tratamento foram usados 60 machos e 60 fêmeas, que foram divididos em 20 repetições. Para o controle foram usados 90 insetos para cada sexo. O teste Q-Square foi usado para avaliar a atividade e atração na razão macho e fêmea em Lutzonia longipalpis, aos compostos individuais e em mistura, comparando o controle negativo de hexano. Estas análises foram feitas usando o Biostat 5.3. Entre cada teste, o túnel de vento foi desmontado, limpo e seco. A sala era mantida sob temperatura e umidade controlados. Dos 5 compostos testados, 4 promoveram comportamento de ativação, onde 3 desses levaram ao comportamento de atração, como foi indicado pelos resultados realçados pelos retângulos amarelos. Já nas fêmeas, somente o comportamento de ativação foi observado, ocorrendo apenas com decanal e nonanal, indicado pela marcação roxa. Tetradecano, indicado em bege, foi o único composto volátil que não gerou nenhum tipo de comportamento. Este aldeído é o único que, no estudo, não é considerado marcador de presença de leishmania em cães, uma vez que não foi observado diferenças significativas na emissão entre animais infectados e não infectados. Além de ser encontrado em pelo de cães, este composto já foi identificado na saliva humana. Apesar disso, até o momento não foi reportado interferência no comportamento de nenhum inseto hematófago, o que sugere que a emissão de VOX por animais hospedeiros não determina que promova um efeito atrativo sobre esses insetos. Estes resultados demonstraram que os compostos isolados são mais efetivos em machos que em fêmeas. Segundo os autores, isso pode ter ocorrido devido a dinâmicas de agregação de Lutzonia longipalpis, que ocorrem de forma similar ao exemplo de Phlebotomus orientalis, na figura abaixo, onde somente os machos são os primeiros a chegar à fonte sanguínea, e somente depois disso as fêmeas chegam atraídas pela combinação dos feromônios dos machos e cairomônios. Logo, a atração por VOX pode ter uma maior importância para machos. Outra possível causa é que os compostos atrativos a fêmeas
são diferentes dos testados ou precisam estar em combinações para promover um efeito significativo. Este foi o primeiro estudo avaliando o efeito destes aldeídos sobre flebotomínios. Entretanto, octanal, nonanal e decanal já foram testados em outros dípteros. Os 3 compostos mostraram um efeito significativo sobre o voo e a atração de Aedes aegypti em testes de eletrofisiologia e olfactometria. Outro estudo mostrou que em altas concentrações, esses mesmos compostos geravam um efeito repelente em Aedes aegypti, Culex quinquefatus e Anopheles gambiae. Contudo, em baixas concentrações, levavam um efeito atrativo. Além disso, nenhum efeito atrativo foi observado em campo para Aedes mactoshi e Aedes ocaraceus. Isso denota que esses aldeídos não funcionam como um atrativo universal para insetos hematófagos, mas podem ser usados em concentrações específicas em armadilhas. A mistura de compostos é usada para aumentar a atratividade de armadilhas. Um exemplo disso é o aumento da atratividade entre o uso individual de octanal, nonanal e decanal, comparados a uma mistura com heptano em testes em campo com Aedes mactoshi e Aedes ocaraceus. Essa atratividade também foi relatada para Anopheles gambiae e Anopheles funestus, em uma mistura de heptanal, decanal, nonanal e octanal em concentrações específicas. Entretanto, os resultados indicaram que somente a mistura B, octanal, decanal e heptadecano, e a mistura A, octanal e decanal, apresentaram um aumento na ativação. Destas, somente B apresentou um aumento na atratividade. Uma explicação para esse fenômeno é o uso das concentrações equivalentes de cada composto, o que não corresponderia aos valores presentes naturalmente no hospedeiro canino. Além de cães, em meio natural, esses aldeídos podem ser encontrados em outros animais, como humanos, gado, cabras, ovelhas e macacos. Outro dado interessante é que alguns desses compostos foram encontrados em plantas, como o heptadecano, que foi identificado entre voláteis de flores, e o octanal e o decanal, identificado em folhas de sorgo. Esses dados, aliados aos estudos anteriores que demonstraram que flebotomínios são atraídos por compostos voláteis de plantas, sugerem que esses fitoquímicos exercem um papel importante na procura por açúcar. Estudos recentes que demonstraram que hamsters infectados por leishmania infanto geram um maior efeito atrativo que os não infectados indicam modificações no metabolismo do hospedeiro para a produção de VOX atrativos. Não obstante, este estudo demonstrou que alguns compostos voláteis encontrados de forma mais elevada em pelo de cachorros infectados por esse parasita incitam a ativação e a atração desses insetos. Com isso, apesar de não ser o objetivo dos experimentos identificar as possíveis alterações desse parasito sobre o organismo de cães para a emissão de VOX, a observação da relação entre efeito atrativo e predominância desses compostos em cães infectados dá apoio a essa hipótese. Contudo, mais estudos são necessários para confirmar esta possibilidade. Primeiramente, este paper se trata de uma short communication que tem uma estrutura diferente dos artigos comuns, sendo mais compacto e apresentando menos figuras. Particularmente, eu gostei muito do paper, acho que é uma proposta de testar VOX de cães infectados muito interessante e pode gerar resultados importantes como uma forma de captura de flebotomínios menos impactante a outros insetos. Também fiquei curioso com a possibilidade de Elinfanto realizar modificações em cães para aumentar a atratividade do hospedeiro e quais mecanismos estariam sendo usados para isso. Também gostei muito da atenção dada à metodologia. Ainda assim, a tabela usada apresentou símbolos estranhos como A e B para quantificar os resultados, o que ficou pouco claro no texto. Muito obrigado quem assistiu até aqui, até a próxima.